E aí pessoal, beleza? Bom dia a todos aí. Excelente domingo a você que está estudando, treinando na frente do gráfico e tentando aprender, né pessoal? Uma nova profissão, tá? Isso é uma nova profissão, tá? Não exija resultados de algo que você está aprendendo, tá? Eu preciso ganhar 300 para pagar uma água, preciso ganhar 500 para fazer uma compra. Não exija resultados de algo que você está aprendendo, você entendeu? O seu objetivo, a sua meta é aprender, para que lá na frente você tenha, né, um dinheiro, uma profissão, para que você não dependa lá na frente de aposentadoria, você entendeu? Eu fiz essas entradas que eu vou explicar para você o motivo exato na minha visão, tá? Na minha visão. Você que eu entendo o seguinte: você que opera a movimentação do preço, a lógica do preço, você vai criar um operacional na sua mente, tá? Você não vai criar o operacional, você vai criar uma maneira de você operar. Não existe, pessoal, você operar OB se você não entender da lógica, tá? Você tem que entender da lógica do preço. A lógica do preço é a base. É a decisão? Não, é a base. Aí você vai somar a lógica do preço com a movimentação, você vai somar com a força do gráfico, né? A força do gráfico, o que é? É price action, você entendeu? É price action, ó. Fundos acima de fundos, isso é price, ó. Topos acima de topos, o preço continua agindo com força, você entendeu? Vamos procurar compra, né? Peguei compra nessa vela aqui, ó. Eu vi venda nessa venda aqui, ó. Mas eu não entrei, por quê? Porque o que acontece aqui, ó? Ó, por que eu vi venda aqui, ó? Você tá vendo esse preço aqui, ó? Deixa eu ver o negócio aqui. Parece que ele fecha, né? É isso mesmo. Vamos lá. Isso aqui chama-se setup, tá? Cuidados com setup. Funciona? Funciona. Às vezes sim, às vezes não. Esse preço aqui fechou, ó. Na lógica do preço, quando um preço fecha, o próximo pavio para cima, ele é o primeiro registro de alta. Ó. Ele é o primeiro registro de alta. O primeiro pavio, não importa a cor. O preço fechou, abre um novo preço aqui, ó. Essa é a primeira ação de compra na região depois de um preço fechado. A primeira ação, a compra nasceu e fez isso, retraiu. A compra nasceu, fez isso, retraiu e o preço continuou na venda. Esse aqui é o primeiro pavio para cima de compra, defesa de venda. Esse preço veio, ó, vamos lá. Esse preço veio, ó, sai um pouquinho da região, retrai, fica dentro. Só que na leitura em si seria venda, caso o preço nascesse aqui e saísse, né? Você entendeu? Tanto é que quando ele nasce aqui, ó, ele sente a venda lá atrás, ele sente, ó, entenda isso, ó, esse preço foi lá, saiu, retraiu, quando ele retrai aqui, ó, aqui ele sente a venda, isso aqui é ação de venda. Aí o preço age e fechou dentro do pavio. Fechou. O que me mostra isso? Ele fecha dentro do pavio, é leitura de venda, só que o preço veio muito forte aqui, ó. Tanto que o preço tenta descer e a compra empurra ele e fecha. Fica arriscado você entrar de venda aqui, ó. Você entendeu? Fica arriscado você entrar de venda aí, pela força do preço, tá? Pela força do preço que ele vem aqui, fundos acima de fundos, o preço continua forte, velas de força rompendo região, você entendeu? Continua de comando, que é um comando, um preço novo, tocou, retraiu, ficou dentro, o preço veio,
e fecha dentro. Beleza, fechou dentro. Eles fecham dentro, ele fechou, expirou. É venda, mas eu não entrei, porque eu não sou muito fã de ir contra a força do gráfico, principalmente porque o preço continua com vela de força. Eu tenho duas velas de força seguidas e tenho também um comando. Ó, vela de força, comando. O preço está pegando força. Porque o preço fechou dentro de um pavio, é venda, mas é arriscado. Entendeu? Aí foi venda, ela desceu, não consegue sair do pavio aonde a compra agiu empurrando o preço e revertendo o preço. Ó, porque agiu aqui, ó. O preço agiu na venda, mas a compra age empurrando. Então quer dizer, foi venda isso aqui, ó. O preço age empurrando e reverte o preço. Aí foi venda porque ele ficou lá dentro, beleza, arriscado. Agora ele não consegue atingir aonde a venda atingiu o máximo da venda, né? Que foi o máximo da venda, até porque isso aqui é um preço fechado. Quando o preço fechou, o preço nasce aqui, ó, foi o máximo que a venda atingiu, retraiu e reverteu. Agora ele veio e não consegue atingir, retrai e fica dentro desse pavio, que é o primeiro que vem depois de um comando a favor da força. Você entendeu? E fica acima de um comando lá atrás. Ó, ele vem, toca, fica acima desse preço aqui, a favor da compra, aonde eu tenho a compra agindo muito forte. Quando o preço nasceu aqui, veio, buscou o pavio, eu entrei e ele pagou. Porque eu estou a favor do preço. Você entendeu? A favor do preço. Tem leitura de venda? Tem, mas muita força aqui, ó. Então o que quer dizer? Você só faça uma entrada quando você estiver entendendo o cenário como todo. Lógica do preço, o preço fechou dentro, venda. Só que existe filtros, o preço está agindo muito forte, fica perigoso, beleza? Nem que for na conta demo, você só faz entrada se você estiver entendendo o cenário. Muitas vezes a entrada é simples, ela está na sua cara, mas você não consegue ver porque você fica procurando setup, comando, vela de força. É importante, mas tem que estar a favor da sua leitura, a favor da força, a favor, né, da movimentação. Para quem opera a lógica do preço, vai entender isso aqui, ó. Ó, vamos lá. Essa vela aqui, ó, é uma nova posição. Por quê? Toda segunda vela é uma nova posição. Você entendeu? Mas você vai entrar em toda segunda vela quando o preço demonstrar fraqueza ou retrair nela? Não, você tem que ver o cenário. Vamos lá. Eu peguei essa venda aqui, ó. Por quê? Esse preço vem aqui embaixo, ó, retrai. Ela é uma nova posição. Por quê? Porque o preço vinha aqui, ó, ele rompe, o preço reverte e continua forte. Então ela se posicionou, o preço reverteu e se posicionou de venda. Percebe-se que a força maior é venda. Ó, atrás tem uma tendência muito forte. Tem uma compra, ó, age com força, o preço reverte. Tenta sair, o preço reverte. Ó, rompe, o preço reverte e se confirma. Se posicionou de venda. Beleza? Então essa aqui é realmente uma nova posição, é defesa da venda. O preço reverteu e se posicionou. A compra veio, ó, fica dentro dela. Agora a compra tenta sair, ó, ele toca no topo lá em cima, retrai, se mantém dentro da nova posição, já tocou no topo mais alto, está dentro de um topo aonde a venda, onde a compra vem tentando agir, ó, age com vela de força, o preço reverte rompendo, ó, você entendeu? Demonstra fraqueza, reverte. Aqui existe uma estrutura.
esse preço tentou sair, reverteu e se posicionou. A compra agiu forte para romper, ó, ela saiu lá fora, só que sentiu o topo, onde há reversões, retrai, mantendo o preço dentro da nova posição, já tocou na região e mantém-se o preço dentro de uma região de vela de força, onde a compra tenta sair com vela de força, a venda age com vela de força rompendo, formando uma estrutura de baixa. Eu aguardei o preço sair aqui, ó, sair aqui, entrei de venda. Então você está entendendo o cenário, a força maior é de venda. Eu estou vendo a compra tentando sair, a venda agindo com vela de força, montando estrutura de baixa. Quando ela vem tentar sair, ó, ela até rompe a região, mas o preço retorna para dentro e se confirma dentro da região. Agora a compra age para sair dele, mas não consegue, mantendo-se dentro da nova posição. Já tocou no topo, mantendo-se dentro de uma estrutura de baixa e a força maior é de baixa. Venda, beleza? Então você está entendendo tudo, você está esperando o preço fazer o que você quer. Você entendeu? Então você tenta, você vai usar a lógica, vai usar a movimentação, mas você tem que entender o cenário. Cenário, pessoal, é leitura gráfica, tá? É mais difícil para você aprender, a leitura gráfica ela é bem complicada para você pegar ela, mas quando você pegar, você está já bem adiantado. Olha, eu entrei de venda na ponta desse pavio aqui, ó, de venda, porque é aquilo que eu falei, existe riscos. Existe alguns ensinamentos na lógica do preço e alguns professores que explicam aí que eles estão certinho. Só que o que acontece? Ó, o preço aqui ele forma aqui, ó, forma um fundo mais acima e age com a vela de força muito forte, ó, rompe a região, tá vendo? Rompe a região, ó. Então o preço vem de fundos acima de fundos. A última ação do preço é uma vela de força. Quando ele, ó, tenta agir na venda, ele continua e fecha o preço. Fechou. Da onde? Embaixo de uma região rompida por uma vela de força. Ele fecha o preço, ele fecha. Ele fechou o preço. Quando ele fecha o preço, ele nasce aqui, ó, e busca a abertura da vela de força. Então isso que eu quero dizer, muitos professores explicam isso. Quando um preço fecha debaixo de uma região e ele nasce e busca a abertura da vela de força, tende a retrair e pagar uma retração. Mas existem riscos aqui. Ela pode retrair? Pode, porque ela fechou o preço embaixo de uma região. Só que ela vem com força de alta, ela vem com fundos acima de fundos e agindo com vela de força. Ela pode retrair, isso não quer dizer que ela vai retrair. Até porque o preço... O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, você só pega a retração de venda quando você tem venda de abertura. Eu faço opera assim. Se eu tiver venda aqui, ó, de abertura, eu vou esperar o preço buscar um ponto de defesa e entrar na retração, porque aí eu tenho duas chances. Eu tenho a chance dele retrair, mas eu já tenho a chance dele ser reversão. Então eu tenho uma grande chance dele retrair mesmo. Entendeu? Porque muitas vezes o cara explica assim, ó aqui, ó, o gráfico parado, ó, o preço fechou, o preço nasceu aqui, ó, e buscou, e a pessoa entra que ela vai retrair. Só que aqui o gráfico está parado. Eu não sei se o gráfico subiu devagarzinho, se ele ficou parado e no final, quase acabando, ele fez isso e no finalzinho ele retraiu. Então você não tem uma base. Até porque a vela foi compra, né? Por isso que eu estou dizendo que existem riscos. Agora aqui não. Esse preço aqui foi lá em cima, toca na vela de força, retrai e fica abaixo, demonstrando muita fraqueza no volume perante as últimas ações da compra. Caso esse preço nasce e venha buscar de novo
tanto a abertura da vela de força quanto o pavio da retração que retraiu e se manteve abaixo dentro de uma vela de força, aonde o preço vem fazendo topos abaixo de topos, ó, topos abaixo de topo, continuou com velas de força, ó, essa vela rompeu aqui e continua com vela de força rompendo aqui. Então a força maior é de baixa, ele vem com topos abaixo de topo, velas de força seguida, o preço age para romper o topo mais próximo, sente, retrai, fica abaixo e demonstra muita fraqueza. Caso ele nasça e vá buscar novamente, eu vou entrar de venda, eu tenho uma segurança. Ele tem quase que obrigação de me pagar uma retração aqui. Porque eu já tenho leitura de venda aqui, ó, pela fraqueza. Ó, o preço foi, fechou embaixo. Caso ele nasce e busque, pode ser. Só que existe uma dúvida, você entendeu? Mas ele retraiu agora e se manteve abaixo, demonstrando fraqueza e já tocou na região. Então eu tenho leitura de venda aqui, ó. Só que se ele nascer e sair de novo, aí é banca toda, beleza? Você tem uma segurança maior. Aí, ó. Porque tá tudo a seu favor. Tá tudo a seu favor. Você tá vendo o cenário. Você sabe o que está acontecendo no cenário. Qual que é o cenário? O preço está realmente caindo, topos abaixo de topos. Continua com força, velas de força. Já reverteu, ó, né? Ó, já fez uma reversão, se manteve abaixo de regiões e age com vela de força. Quer dizer, o preço está realmente fazendo venda. Quando ele vem reverter, ele fecha embaixo. Tenta romper, toca, retrai e se mantém abaixo. Caso ele nasce e vá buscar, a minha segurança dele pagar uma retração, porque está tudo no meu favor. Força de baixa, velas de força, continua com velas de força, já reverteu, ficou abaixo. Já reverteu, ficou abaixo, expirou abaixo. E tenta sair e demonstra fraqueza. Você entendeu? Então você está vendo o cenário. Beleza? Essa daqui, ó, sei de abertura, tá? Abertura nela, sei de abertura. Mas aqui existe, tenho leitura para abertura aqui, até porque não tinha como essa vela voltar lá embaixo. Olha o que eu falei, a força maior é de alta, topos acima de topos. O preço aqui, ó, ele reverte e desce um comando, toca na região e retrai. Quando ele retrai aqui, ó, esse é um preço novo, é um comando. Esse é o primeiro registro de região. Primeiro pavio para baixo, né? Você entendeu? Porque aqui é um comando. Então, automaticamente, o comando já é o primeiro registro. Ele é o primeiro pavio. Que reverteu o preço. Então, essa comprinha aqui, ó, ela parou essa força de baixa. Eu tenho uma reversão e continuação de comando, demonstrando força. E ele retrai e reverte o preço. Então ele é um primeiro registro de reversão. Ele é o primeiro pavio que reverte para compra. Após essa compra, ela demonstra uma certa fraqueza. O preço tenta agir na venda. Ó. Ele vai lá embaixo, sente a região de compra. Que região? Essa região aqui, ó, que vem com força de alta. Ele sente isso aqui. E retrai muito. Ó, retrai, ele vem, retrai muito e fica dentro do primeiro registro. É só pelo primeiro registro? É pelo primeiro registro, é pela força de alta. Aqui existe uma força de alta muito grande, porque, ó, presta atenção, o preço aqui ele reverte com vela de força, continua, demonstra uma certa fraqueza aqui, formando praticamente uma dupla posição aqui, ó. O preço forma aqui praticamente uma dupla posição, né? Então ele demonstra fraqueza após uma vela de força, o preço age, demonstra uma certa fraqueza e agora ele rompe. Essa vela aqui é uma vela de força, porque ela sai da indecisão de compra e rompe o último topo lá atrás. Ó. Essa vela é uma vela de força. Então quando esse preço vem, retrai, ele fica dentro do primeiro registro,
dentro de uma força de alta, dentro de uma vela de força e dentro da última reversão lá atrás, ó, aonde o preço de venda encerra, e aqui ó, eu tenho uma reversão que essa compra é um primeiro registro porque é um preço fechado. E ela parou, a compra parou essa força de baixa toda aqui. Ó, o preço vinha caindo aqui, vinha caindo e chegou aqui, o preço reverteu. Então essa vela veio aqui embaixo, sente a força de compra, retrai, mantendo-se dentro dessa reversão, dentro dessa ação de compra, força de alta, dentro da vela de força e do primeiro registro de reversão. Ele reverteu o preço. Tem que ser compra essa vela aqui. Eu estou vendo tudo a favor da força de alta. O preço tenta agir mantendo-se dentro de defesas e estrutura de alta, força de alta. Beleza? Ó. Então você tem que ver o cenário. Você tem que ver o cenário. Não é só pelo primeiro registro. É importante? É. Mas o que eu tenho mais? É o primeiro registro que reverteu o preço. Eu tenho aqui uma vela de força que tanto sai da indecisão, onde a compra havia demonstrado uma certa fraqueza, ele rompe a indecisão e rompe o último topo lá atrás. Ó, você entendeu? Aí ela paga. Eu peguei essa venda aqui também, parece um pouco, peguei bem aqui na ponta do pavio, ó, parece um pouco complexo, mas não é. Se você prestar atenção aqui, você vai entender que a venda, a compra ela não sai da venda, ó, ela não consegue sair da venda. Você já percebe por aqui, ó, a compra demonstra uma certa fraqueza, reverte, ó, reverte, desce uma vela de força. Por que vela de força? Que ela rompe, né? Ó. Quando o preço, ó, ele demonstra fraqueza, o preço reverte, tenta agir, toca lá em cima, ó, sente, ó, ele sente a venda, ele tocou na reversão, sentiu e desceu uma vela de força. Por quê? Porque ele rompeu isso aqui, ó. Ó, para você que não entende, esse preço aqui fechou, tá? Esse preço aqui fechou, isso aqui é um lote. Isso aqui é praticamente uma dupla posição, aonde a venda demonstrou fraqueza em questão de volume e agiu com vela de força, rompendo esse lote, porque esse preço subiu aqui, ó, ele fechou aqui, ó. Aqui nasce um novo lote. Então essa vela rompe ele de corpo, ó, a vela de força. Quando a compra vai tentar agir, ó, ela toca, sente e reverte o preço. Presta atenção numa coisa aqui, ó. Aqui tem uma estrutura de baixa, ó. Aqui eu tenho um topo abaixo de topo. O preço aqui está assim, ó. Essa compra que tentou sair, sentiu a região, tenta agir para romper, sente lá atrás, ó, retrai, reverte, rompendo tudo. Tudo o que? Ó, ela rompe o último preço de compra, que é esse comando. Já quando ela desce, ela já se conectou aqui dentro, ela está dentro dessa estrutura de baixo aqui, ó. Ela está dentro aqui, ó. Ó. Ela tenta sair, volta para dentro, já rompendo a última compra, ó, e se conectando nas últimas vendas da região, que são velas de força. Ó, tentou agir, retraiu, entrando dentro da estrutura de baixa, se conectando nessa vela de força, que rompeu lá para trás, se conectando nas últimas vendas. Quando o preço nasce aqui, ó, ele busca lá em cima, ó. Por quê? Porque ele ficou dentro de uma estruturinha de alta. Eu tenho aqui a estrutura, ele sentiu a compra, tá vendo? Ó, quando ele desce aqui, ele fecha o preço, ó, fecha. Quando ele fecha aqui dentro, ó. Eu tenho aqui, ó, tem aqui ó, um último fundo e tem um fundo mais alto. E o preço fechou aqui em cima, ó, né? Dentro de um primeiro registro. Então, quando ele vem e fecha, ele sente. Só que ele chega lá, ó, não tem nada. O preço está fechado, ó, arrematado. Estrutura de baixa. A compra já vem tentando sair faz tempo. Ó. Então, quando ela nasce, busca lá, eu entrei, ela retraiu e foi embora.
pagou a venda. Parece um pouco complexo, mas se você ficar treinando muito tempo na frente do gráfico, você vai entender. O preço, ó, ele tenta agir na compra, age com vela de força rompendo a última compra, se conectando numa estrutura de baixa, se conectando nas últimas vendas que são velas de força. Ó, vela de força, e lá para trás também. Elas conectam em tudo. Ó, um talinho aqui, ó. Tá vendo? Velinha aqui, ó, rompendo o último comando, continuou. Dentro de pavio que vem em um preço fechado. Isso você vai vendo com o tempo. Beleza? Bora pra cima.